Quando você está apertado, chegando ali no final do mês e não tem dinheiro, o que é que você faz? A maior parte da população pega um empréstimo, muitas vezes paga juros altíssimos e desaperta momentaneamente ali, não é isso? Assim, eu não concordo muito com essa atitude, mas muita gente faz isso. Por que eu não concordo? Porque geralmente os juros é muito alto e a pessoa usa o dinheiro de maneira descontrolada. Mas esse é um tema para um outro vídeo, tá certo? Mas no caso de um país, você já parou para pensar como é que funciona quando ele se aperta? Porque assim, não é só você chegar ali apertando e imprimindo mais dinheiro. Eu já fiz um vídeo explicando sobre isso e as consequências, historicamente falando, ela não é nada boa. Então, se não pode imprimir mais dinheiro, como é que um país faz? Igual a população, um país pode tomar empréstimos em uma instituição financeira. Existem vários bancos que fazem isso e dentre eles há um que se destaca, que é o Banco Mundial. Para a gente entender como ele surgiu, precisamos voltar na história, mais precisamente lá para a década de 40, na Segunda Guerra Mundial. Como todos sabemos, o início da Segunda Guerra Mundial se deu com a Alemanha invadindo a Polônia lá em setembro de 1939. E com o passar dos meses, mais países foram ingressando na guerra, de maneira direta ou indireta, até que em 1941 a guerra já era de fato mundial, com a maior parte dos países do mundo inclusa na guerra, que se tornaria de longe a mais sangrenta, destruidora e mortal de toda a história da humanidade. Foi com o passar dos tempos ali que a guerra foi se prolongando e que os países eles iam sendo destruídos. As grandes cidades da época se tornando um nada, imensos vazios. Onde eram grandes prédios, se tornaram apenas escombros, uns amontoados de pedras, blocos, um rastro de destruição por onde quer que fosse. Alguns países foram atingidos por muito menos, enquanto outros foram totalmente devastados. E foi em meio a todo esse cenário de guerra que aconteceu o Acordo de Bretton Woods. Este foi o nome que ficou conhecida uma série de disposições acertadas por cerca de 45 países aliados, né, em julho de 1944. Lembrando que nessa data a guerra ainda era travada no campo de batalha. O evento ocorreu nos Estados Unidos, em New Hampshire, na cidade de Bretton Woods, por isso o nome do acordo. E o objetivo de tal concerto, daquelas nações ali, era definir os parâmetros que iriam reger a economia mundial após a Segunda Guerra Mundial, já que eles sabiam que os países eles iriam sair devastados, né? E foi naquele evento que aconteceu a criação de instituições financeiras mundiais, que se encarregariam de dar sustento necessário ao modelo que estava sendo criado, que seria, no caso, o BIRD, né? Que é o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, que mais tarde ele seria renomeado para Banco Mundial, que funciona até hoje como uma espécie de agência de crédito sediada nos Estados Unidos. Ela foi destinada a fornecer capitais para políticas e projetos de desenvolvimento no mundo todo. Além desta, foi criado também o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, uma espécie ali de caixinha de todos os países, que poderiam fazer movimentações de dinheiro, caso necessitasse, de uma injeção ali de capital em sua economia, respeitando, é claro, alguns preceitos de disciplina fiscal a serem ditados pelos dirigentes do fundo, para não ter aquela espécie de um país pegar mais do que o outro sem necessidade, né? E foi na década ali de 70 que muitas alterações elas foram feitas no Acordo de Bretton Woods, criando praticamente um novo acordo, mas o legado ficou. E as instituições que foram criadas naquela época ali em 1944, elas estão até hoje. Apesar de haver outras maneiras de tomar empréstimo, os métodos mais utilizados pelos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, na hora do aperto eles recorrem ao Banco Mundial ou àquele caixinha do FMI. Ainda sobre o Banco Mundial, é importante ressaltar que a Assembleia ela é formada pelos ministros da Economia dos países integrantes, que hoje se soma a 189 nações. Como participante, o Brasil mantém a sua cadeira na instituição e tem poder de voto nas decisões do banco. Gostou de saber um pouquinho da história do Banco Mundial e como é que os países fazem para tomar empréstimo? Porque, como eu falei, existem vários, mas o Banco Mundial é um dos principais. Se você gostou desse vídeo, eu peço que se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Um grande abraço, até a próxima!